Glória a Deus. Podem se assentar. Quem foi abençoado com os louvores desta noite, diga glória a Deus. Eu fui muito abençoado, amém? São louvores atualizadíssimos. Esse último agora faz muito tempo, né? Um louvor bem antigo, mas de uma profundidade incrível, incrível. Vou falar de um homem nesta noite que descansou em Deus. E descansar em Deus não é trabalhar, não é deixar de trabalhar. Deixar em Deus não é deixar de buscar os seus sonhos, seus objetivos, suas metas. Descansar em Deus é saber que Deus está no controle, amém? Isso não tira de mim meu foco, a minha vontade, meu desejo de querer mais, de crescer, de me esmerar no melhor, de fazer o melhor, mas sobre tudo isso está o descanso em saber que Deus está me direcionando em todas as coisas. Então que isso possa ficar muito forte em seu coração que é o altar de Deus. Hoje nós começaremos uma série de mensagens sobre os 8 altares. Eu vou falar do primeiro altar nesta noite, de uma profundidade também bem profunda, de um grande homem de Deus, um homem que com certeza todos nós já ouvimos falar dele, e assim nós iremos meditar nesta noite, amém? Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez ou segunda? Levante assim a sua mão. Olha, tem uma senhora ali atrás. Tem mais alguém que nos visita hoje pela primeira ou segunda vez? Que a igreja receba com uma carinhosa salva de palmas ao Senhor Jesus. Seja muito bem-vinda, minha querida irmã. Esse é um pequeno presente da nossa igreja, um recadinho de boas-vindas, de felicitações pela sua presença, uma revistinha, um livreto da nossa igreja, nosso querido pastor Martinho Lutero. Tenho certeza que irá abençoá-la. Amém, igreja? Cumprimente o irmão que está ao seu lado, dê um abraço nele, um aperto de mão, uma ombrada, dá um peteleco na orelha dele. Isso. Sacode ele aí, se achar que ele está dormindo, se ele não está ligado. Se não está ligado, liga ele aí no 220, porque eu tenho certeza que Deus quer falar, quer nos despertar nesta noite. Amém? Gênesis capítulo de número 8. Gênesis é fácil de achar, é o livro do início, do Bereshit, do princípio de todas as coisas. Gênesis capítulo de número 8, versículo 20. Quem achou, por gentileza, coloque-se de pé. Gênesis capítulo de número 8, versículo de número 20. Todos acharam, amém? Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Oh, glória. Versículo 20 diz assim: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre... Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos continuar a elogiá-lo, Deus, porque teu e somente teu é todo o trabalho, e o nosso trabalho é apenas descansar em ti, Deus. Com base em foco, em meta, nós trabalhamos, mas sabemos que a vontade é tua, a decisão é tua, Deus, a hora é tua, o tempo é teu, e nós queremos te adorar por isso, meu Pai. Levanta o nosso altar nesta noite, meu Pai. Deus, nossos corações nós depositamos diante de ti, oferecemos a ti, Deus, nossos sonhos, nossos projetos, nossos desejos, colocamos, meu Pai, no teu altar, o nosso coração nós colocamos ali, Deus, sabedores que tu és um Deus que fala conosco, tu és um Deus de misericórdia, um Deus que cura, que liberta, um Deus que é bom, um Deus que cumpre promessas, um Deus de milagres, um Deus que restaura sonhos, e nós pedimos nesta noite, meu Pai, tenha liberdade para falar em nosso meio, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Meus amados, esse texto todos nós conhecemos, já ouvimos, já tivemos a dádiva de ouvir pregações sobre essa temática. Eu irei trazer um pouquinho sobre esse texto. Eu tenho certeza que o muito você conhece, mas no versículo 20, Noé, ele levanta um altar ao Senhor. Levanta um altar em gratidão, levanta um altar em agradecimento a Deus por aquilo que Deus fizera sobre a sua vida, pelo milagre que Deus fez, não só sobre a sua vida, mas como toda a sua família. Deus fez um milagre,
um milagre que nós sabemos e conhecemos um pouquinho da arca, e sobre ela que eu quero falar nesta noite. Mas a arca em si é uma analogia, é uma tipificação de algo que 1 Pedro, capítulo 3, vai falar lá na frente, vai trazer à existência, vai falar um pouquinho do que representava a arca. A arca no sentido do batismo, no sentido do dilúvio. Então a arca representando Cristo, e ali naquele dilúvio como um batismo. 1 Pedro depois vai declarar isso, e eu vou trazer isso aos irmãos nesta noite. Mas eu quero meditar um pouquinho sobre o que é esta arca, o que é estar nesta arca. E de antemão, meus queridos, eu quero que você traga para a sua vida, e você vai entender logo em seguida, que Cristo é a arca, amém? Não há lugar mais seguro que não seja em Cristo Jesus. Eu preciso estar em Cristo para que haja proteção, segurança em minha vida. Amém, meus amados? Então, sempre quando eu for meditar sobre a arca, traga como analogia Cristo. Cristo é minha segurança. Cristo é meu conforto. Em Cristo eu descanso. Em Cristo eu sei que o meu trabalho é descansar nele. Em Cristo pode vir o dilúvio que for. Em Cristo eu posso estar no meio de quem for. Em Cristo há segurança, há proteção. Deus guarda a minha vida. Amém? Você deve começar já essa mensagem, nessa certeza. Eu estou em Cristo. Amém? 2 Coríntios capítulo 5, 17 diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então eu estou em Cristo. Eu estou nessa arca, eu estou debaixo desta graça, eu estou debaixo dessa segurança. Guarde isso no seu coração, amém? Porque ele é depositado no altar de Deus. Então guarda isso no seu coração, eu estou em Cristo. Mas Noé tem uma vida emblemática nas Escrituras. Olha, volta um pouquinho na sua Bíblia, Gênesis capítulo 6, versículo 8. Gênesis capítulo 6, versículo 8, vai trazer um pouquinho da história desse grande homem de Deus. Olha o que diz o versículo 8. Porém, Noé achou graça diante Noé achou aquilo que a princípio, pela dispensação da Bíblia, não era para se encontrar. Graça, ela é inaugurada em Cristo Jesus. Quando ele morre na cruz, e inaugura-se uma nova dispensação chamada graça, que é favor imerecido. Mas interessante é que no Antigo Testamento, a Bíblia diz que um homem achou graça. Um homem antecipou a história, um homem realmente surpreendeu, entre aspas, muito entre aspas, a Deus, porque a Bíblia diz que, porém, Noé achou graça diante de Deus, Noé achou favor diante de Deus, Noé achou algo de presente de Deus, Noé encontrou, Noé achou graça diante do Senhor. É algo que me chama a atenção, porque como eu começo a ler a vida de Noé, o que traria graça? Meus amados, por vezes, e eu preguei isso domingo pela manhã, uma mensagem, você que não pôde estar pela manhã, olha, eu incentivo a pegá-la do nosso aplicativo, você baixa gratuitamente essa mensagem, e a mensagem foi que a graça é muito mais do que levantar o caído. Hebreus capítulo 4, se eu não me engano, versículo 16, ele vai dizer que a graça nos dá socorro em tempo oportuno. Ou seja, a graça, qual é o tempo oportuno de nós sermos socorridos? Será que é só quando nós caímos? Será que a nossa vida é de queda em queda, e Deus nos pegando pelo braço, nos levantando? Glória a Deus que Deus nos levanta, amém? Que Deus nos socorre, certamente Ele faz. Mas será que somente esse é o tempo oportuno para Deus nos socorrer? Será que a graça não nos socorre antes de cairmos na tentação? Será que a graça não nos socorre antes de pensarmos em desistir de tudo? Temos que refletir sobre isso. Será que eu preciso cair para que a graça me alcance? Não. O tempo oportuno é agora, é antes da queda. Eu posso até cair, meus queridos. Todos nós erramos, pecamos, falhamos. E Deus vai lá pela sua graça e nos socorre. Mas tempo oportuno para mim é muito mais do que quando eu caio. É quando eu evito também de cair. Isso é graça que nos socorre em tempo oportuno. Amém, igreja? Algo Deus encontrou em Noé, porque a Bíblia diz que Noé achou graça diante do Senhor. Olha aqui de versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo
e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com... Meus amados, tem um homem que recebe a mesma expressão sobre o seu caráter. Teve um homem que também a Bíblia menciona que ele andava com Deus. Quem era esse? Enoque. Um homem que não experimentou a morte. Um homem que foi arrebatado por Deus. Noé, creio eu, também poderia ser um desses Enoques, arrebatados. Um homem meio a uma geração perversa. Um homem justo, que a Bíblia diz, homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, ou seja, entre as pessoas que viviam em sua época. Noé era íntegro e justo. Assim esse homem achou graça desta forma. Meus amados, graça é favor imerecido. Eu não mereço nada, amém? Mas isso não quer dizer que eu devo viver de qualquer forma. A justiça e a integridade de Noé achou graça diante de Deus. Era um homem que já servia a Deus independentemente de qualquer retorno. Era um homem que já antecipava a história, e independente de qualquer coisa que Deus pudesse dar para ele, ele era um homem íntegro e reto. Amém, meus amados? Um dia um pastor fez uma pergunta para a igreja de púlpito, e ele falou o seguinte: olha, se Deus, é uma pergunta absurda, ok? É uma pergunta impossível de acontecer de fato. Mas se Deus falasse para ti que ele nunca mais irá abençoá-lo, você continuaria a andar com ele? Pergunta difícil, né? Mas não era um homem que estava servindo justo e íntegro, independentemente de qualquer coisa, porque ele achou graça diante de Deus. Isso é a minha vida, isso é a nossa vida. Se Deus encontra um coração assim, Ele abençoa. Se Deus encontra um coração assim, Ele faz milagres. Se Deus encontra um coração assim, Ele socorre. Se Deus encontrar um coração voluntário assim, Deus usa. Amém, igreja? Glória a Deus. Que os nossos corações no altar de Deus seja assim oferecido nesta noite. Amém? Mas Deus vai pedir algo para Noé, que é algo, meu amado, fora da realidade da época. Deus fala para Noé que cairia um dilúvio sobre a terra. E a terra aqui, alguns entendem que seria todo o globo terrestre, outros dizem que é apenas o mundo antigo daquela época, pouco importa. Amém? Eu só sei que veio um dilúvio. Então o dilúvio cai sobre a terra, e meus amados, imagina você ouvir de Deus que iria chover na terra, quando até então nunca havia chovido. Nunca havia caído gotas de chuva, apenas orvalho caía, mas nunca havia chovido sobre a terra, e Deus chega para Noé, e olha que diz versículo 13 do capítulo 6, Gênesis 6, versículo 13, olha que diz a Bíblia: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipestre, nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por... Aí Deus continua falando tudo que a arca deveria ter. Deus fala que, olha, realmente a terra, o ser humano estava abominável, tudo que o homem fizera realmente entristeceu o coração de Deus. E Deus fala: olha, só encontrei Noé. Só Noé, e com ele, Naaba, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas respectivas mulheres. Só esses, por causa de Noé, foram dignos de acharem graça perante o Senhor. Amado, há um mistério aqui, amém? Talvez eu não enxergue hoje, talvez você não enxergue hoje, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, amém? Talvez você não consiga contemplar ainda hoje, mas saiba que Deus tem um projeto para a minha família, para a nossa casa, em nome de Jesus, amém? E começa a partir de você. Você essa válvula, você essa coluna que vai levar a salvação para sua casa. Noé assim levou, achou graça e sua família toda foi alcançada. Mas, meus queridos, olha o que Deus continua a falar para Noé. Pula para o versículo 18, Gênesis 6, versículo 18. Contigo, Noé, porém estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus... 22, pula 22. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara.
Meus amados, eu fico imaginando a luta de Noé. Imagina Deus, já falei, mas vou repetir, olha, vai cair um dilúvio, não é uma chuvinha não é uma garoa, que aí talvez até poderia acontecer, mas é 880, ou não chove ou cai dilúvio, assim era com Deus. Então nunca havia chovido sobre a terra e Deus fala, dilúvio cairá. Meu amigo Noé, vai montar uma arca. Senhor, que absurdo. Imagina quantos não riram enquanto ele pregava cada prego, cada madeira que ele levava nas costas. Talvez a própria família zombasse daquela atitude dele, mas pressionada trabalhava junto. Ou seja, meus amados, quantas aflições, quantas coisas Noé não ouviu, quantas brincadeiras não fizeram a respeito dele. E meus queridos irmãos, não sabemos o tempo que Noé demorou para construir a arca. Quando Deus chama Moisés, ali no capítulo 6, Moisés está com cerca de 500 anos. Pastor, um homem pode viver 500 anos? Pode ver, gente? 500 anos? Já viveu, né? Inclusive, um homem, Matusalém, viveu 969. Quem quer viver 969 anos aí, diga amém. Você vai ver muito mais, querido. Você vai viver muito mais, amém? Seja na terra ou no céu. Mas que eu vou viver muito mais do que isso, chamada eternidade, todos nós vivemos. Agora na terra, realmente hoje, estou para encontrar alguém aí, com 969. Mas, certo é, meus amados, isso não é um absurdo. Salário do pecado é a morte. Então, quanto mais o pecado entra no mundo, mais o homem morre. 969, com Matusalém, começo da história de Deus, o pecado ainda estava entrando no mundo. Então, o salário do pecado ainda não tinha toda essa força. Então, o homem vivia durante muito mais tempo. Mas hoje, cada vez mais, o pecado, a inversão dos valores cada vez mais latente. Então, meus queridos, a tendência do ser humano realmente morrer aqui na terra, amém? Mas viveremos no céu para quem crê em Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, igreja. Mas imagina a dor de Noé. Mas a Bíblia diz no versículo 22 que fez Noé consoante tudo que Deus lhe falara. Homem obediente, homem que paciente, homem que esperava, homem que sabia, cria, homem de fé. Homem que descansava em Deus em meio a tantas coisas que ouvia. Mas sabia que aquilo era a voz de Deus, e Deus falara ao seu coração, e o milagre aconteceria. Amém, meus amados? Sobre a minha vida é a mesma coisa, eu tenho que descansar naquilo que Deus um dia falou. Deus fala, meus amados, amém? Eu tenho certeza que Deus fala contigo. Pastor, nunca um anjo apareceu para mim, olha, quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Eu entendo que o linguajar melhor é Deus falando. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala. Agora, se seu coração estiver disposto para isso, se seu coração, que é o altar que você coloca o seu coração, se você se disponibilizar para isso, Deus fala. E Deus tem promessa para a sua vida, tem promessa para a minha vida, tem promessa para as nossas vidas. Mas, meus amados, no meio do caminho vem um dilúvio. No meio do caminho vem uma chuvarada que cai, que parece que me desestabiliza. Se eu não estiver em Cristo, lembre-se que eu falei no início, a arca simboliza Cristo. É onde eu tenho segurança, onde eu tenho conforto. Isso, em meio à sujeira dos animais, em meio aos animais, em meio a toda a dificuldade que era viver dentro daquela arca, Jesus estava ali. Amém, meus amados? Em meio a todas as dificuldades que você tem que conviver com uma girafa, com um boi, com uma vaca. Alguns convivem, sim, obviamente estou falando metaforicamente, ok? Pastor, eu conheço realmente um que, meu Deus, por favor, olha, retenha a sua língua. Mas tem momentos que nós vivemos realmente situações e com pessoas que, Senhor, só a tua graça, só a tua misericórdia, que dá vontade de desganar. Imagina, a arca tinha 3 andares, e obviamente ficava uma divisão de compartimentos, mas imagina o cheiro agradável que era lá. Imagina, meus amados, às vezes você não consegue entrar no banheiro que o determinado irmão não, que um primo entrou e fez alguma coisa, você já fica incomodado de entrar no banheiro. Mas do lá, olha lá, o negócio era complicado, né? Imagina o fedor que havia ali, imagina insalubre o local, imagina o barulho que devia haver, imagina o calor, imagina aquele bafo, aquele local que tinha uma janelinha.
que pelo que a Bíblia fala, só foi aberto uma vez. Ou seja, imagina o cheiro suave e alegre que ali estava. Meu amado, quando você olha para a arca, você dá, graças a Deus, Senhor, minha casa é linda, olha, a minha igreja é linda, olha, meu trabalho é lindo, é belo, é maravilhoso. Lá era o lugar mais seguro da terra. Quando eu estou em Cristo, vem o dilúvio, vem as dificuldades, vem o cheiro, vem o que for, é o lugar mais seguro desta terra, é em Cristo Jesus. Amém, meus amados? Glória a Deus. Uma coisa é eu estar em Cristo, uma coisa é Cristo em mim, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, porque tem uma hora que Noé vai sair da... Pô, ele saiu de Cristo? Que história é essa, Senhor? Pastor, se você está fazendo analogia que Cristo é a arca, como é que eu vou sair de Cristo? Você vai entender daqui a pouco, amém? Mas dê um pulinho na sua Bíblia, capítulo 7, versículo 1. Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim, no meio desta... Amado, que bom Deus ouvir isso de você, né? Olha, reconheço que tu tens sido justo diante de mim, em meio a essa geração. Será que Deus tem visto essa justiça minha no meu trabalho, na minha família, na minha casa, na minha igreja, em qualquer lugar onde você vá? Será que essa justiça é estampada? Deus reconhece isso? Amado, no meio de uma... E olha mais, Noé não era justo e íntegro para aparecer. Ele não era justo e íntegro para conseguir um cargo na empresa dele. Ele não era justo e íntegro para tocar ou pregar na igreja. Porque naquela geração, meus amados, só tinha homem perverso. Não tinha referência boa para ele. Ele não tinha em quem se espelhar. Somente em Deus. E ele, ao mesmo tempo, não era espelho para ninguém. Aquele homem estava sozinho, somente com Deus. E isso não o fez mudar de postura. Sabe, crente camaleão? Na igreja santo, saiu daqui, misericórdia. Aquele homem não tinha nem para quem se disfarçar. Aquele homem não tinha referência alguma. Aquele homem era Deus, era um homem de Deus, íntegro e reto, independentemente de qualquer situação. Amém, meus amados? Que homem! Que postura, que fé, isso deve existir em mim, em você, em cada um de nós. Olha o que diz versículo 6, capítulo 7, versículo 6. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Mas agora imagina aquela arca, aquela chuva batendo, aquele dilúvio, porque imagina um dilúvio que enche uma terra, ou seja, foi uma tempestade, águas fortíssimas. Imagina aquela arca balançando. Meus queridos, se entrar num barco, olha, tem que ser uma embarcação grande, porque na mesma hora eu enjoo. Eu estrago a viagem das pessoas. Eu fico imaginando aquela arca. Eu tinha morrido ali. Imagina o vômito, animal também, sabia que animal enjoa? Animal enjoa. Imagina a girafa golfando no seu rosto. Oh, que beleza, maravilha. Meus amados, tudo isso era o melhor lugar da terra. Tudo isso, eu estou em Cristo. O sol nasce sobre todos. A fila de desemprego é para o crente e para o não crente. A enfermidade é para o crente e para o não crente. É claro que nós temos um socorro, amém? O que nos diferencia é que nós temos a quem recorrer e está acima de médico, está acima de empresário, é Jesus, amém? Essa é a nossa diferença. Nós temos um socorro bem presente na hora da angústia, da aflição, nós temos. Mas o lugar melhor, o lugar mais propício, o lugar de salvação. Meu amado, imagina aquela água subindo, imagina as portas da arca fechando, e Noé vendo seu amigo, seus parentes falecendo, se afogando. Imagina depois da arca se fecha, ele imaginando os homens gritando, dores. Meus amados, que dor aquele homem passou, que aflição aquele homem passou, que aflição nós passamos, quando há dúvida em nós, meu Deus, aquele pessoa querida minha, aquele ente querido meu, aquele parente faleceu, será que foi para o céu? Será que aceitou Jesus? Será que ele teve encontro com Deus? Onde ele está agora? Imagina o que é passar a eternidade fora da presença de Deus. Imagina essa dor vindo também sobre o coração de Noé. Meus amados, estou querendo mostrar para você que a arca é o lugar mais seguro para se viver. Naquele momento era.
a arca era Cristo? Era. Mas os problemas também eram inúmeros. Os problemas não fugiram, não se ausentaram em momento algum. Talvez deve ter dado muitas vezes vontade de Moisés de pular daquela arca. Umas vezes dá em nós essa vontade de Senhor, olha, acabou. Não vou mais aceitar isso. Não vou mais renunciar a isso. Senhor, não vou mais pagar o mal com o bem, vou pagar mal com o mal. Quantas vezes não vem em nosso coração, ó Deus, não acredito mais em cura, não acredito mais em libertação, Senhor, chega. Nossa visão muito limitada de mundo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pula o versículo agora 17. Durou o dilúvio 40 dias sobre, cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. 40 dias e 40 noites de chuva. A tempestade durou, meu amado, um dia aqui de chuvinha na Tijuca. Um dia não, bota uma horinha, 1 hora de chuva, isso aqui tudo fica alagado. Imagina 40 dias e 40 noites, dilúvio caindo sobre a terra. Mas ali havia salvação, ali havia cura, ali pessoas estavam sendo libertas, ali uma outra geração estava sendo preparada. Você sabe disso, meu querido, que a sua postura prepara outras gerações? Você sabe que a sua postura em Deus, seus filhos estão observando e vão replicá-la para o futuro? Você sabe que a sua geração, as gerações que virão, dependem também da sua postura, do seu modo de agir, da sua vida com Deus? Amém ou não amém? Gerações estavam sendo formadas ali, milagres estavam acontecendo ali dentro da arca. Aí o capítulo 8, versículo 1 diz assim, olha aí o capítulo 8, versículo 1. Lembrou-se Deus de... tinha se esquecido então. Então quer dizer que Deus se esqueceu de Noé esse tempo todo. Se a Bíblia diz, essa é a minha leitura no português, não é? Lembrou-se Deus de Noé, a contrário senso, quer dizer o quê? Que Deus, outrora, se esquecera de... É uma leitura certa ou não é, meus amados? Mas o nosso português é pobre quando vai sendo traduzido. Na verdade, a nossa tradução em português, ela vem de várias traduções, né? Então, por exemplo, a nossa tradução portuguesa vem da Septuaginta, que é a versão grega do hebraico, ou seja, já passou do hebraico para o grego. Do grego já foi passando para o latim. Depois vai passando para outras traduções, ou seja, a própria profundidade do hebraico vai se perdendo com as traduções. Mas quando a Bíblia diz que Deus, lembrou-se Deus de Noé, Deus nunca se esqueceu de Noé. Em outras palavras, Deus está falando, olha, chegou a hora de eu fazer milagre na vida de Noé. Lembrou-se de Noé, quer dizer que Deus falou, olha, chegou a hora de sair da arca. Chegou a hora de algo acontecer mais na vida de Noé. Para aquele que perseverou em mim, dentro da arca, para aquele que confiou em mim, para aquele que esperou em mim, para aquele que foi paciente em mim, para aquele que aguentou a zombaria dos amigos, das demais pessoas que estavam ao seu convívio, aquele que permaneceu, chegou a hora de sair da arca. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém ou não amém, igreja? Olha que de versículo 8, capítulo 8 ainda, versículo 1. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos. Olha que Deus se lembra de animal também, hein? Olha que bênção. Cuidar melhor do meu gato lá em casa, porque Deus se lembra. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos, de todos os animais domésticos, que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Amado, em nome de Jesus, que esse vento, a Bíblia nos ensina, em João capítulo 4, que o vento sopra, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, mas assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Mas o vento, ele simboliza o Espírito Santo. Eu vejo aqui o corroborar de Deus em tudo isso. Eu vejo a Trindade trabalhando, eu vejo o Espírito Santo sobrando, o sopro de Deus. E Deus vai soprando, vai dissipando, abaixando aquelas águas. Amado, saiba, enquanto você espera, enquanto você permanece, as águas estão abaixando em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, Deus está soprando. Olha, certamente, a única coisa, o único sinal que Noé tinha
é que não batia, mas não havia barulho de chuva. Mas, meus queridos, Noé não sabia se ele estava no Ararat, não sabia se ele estava acima do Ararat, não sabia a profundidade, não sabia onde ele estava. Ele sabia que estava em águas, mas em que altura, em que profundidade, em que região, em que território, Noé não sabia nada. Mas Deus estava trabalhando para tirar Noé dali. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amado, Deus está trabalhando, amém? Em nossas vidas, em nome de Jesus. A arca, sim, simboliza Cristo. Eu estou em Cristo, eu estou na arca, mas Cristo também está em mim. Quem entendeu, diga glória a Deus. Amado, eu não só estou em Cristo, eu não só estou na arca, mas quando eu saio da arca, Cristo está em mim também. Isso que eu quero que você entenda nesta noite, se você sair daqui entendendo isso, glória a Deus. Amém? Eu sei, nós sabemos que há tempos de chuva, de intensidade, de tribulação intensa sobre as nossas vidas. É aquele tempo que eu estou em Cristo ali, orando, jejuando, clamando, Senhor, não aguento mais. E Deus vem em socorro, nos socorre. E tem hora que, olha, saiu da arca, meu amado, Cristo está em você. Vamos lá, proclama o que Deus fez na tua vida. Olha, frutifica. Vão vir outros momentos que estou em Cristo. Mas tem momentos também que Cristo está em mim, e eu tenho que começar a profetizar, tenho que começar a falar o que Deus fez na minha vida, tenho que ter um coração grato a Deus. Olha que diz versículo número 4, versículo 2 ainda do capítulo 8. Fecharam-se as fontes do abismo, e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. Deus detém, amém? Tem uma hora que Deus fala, chega. E olha que a chuva era dele, a disciplina era dele, o cuidado era dele. Tudo é dele, amém? Em nossas vidas, a chuva contrária é dele, o temporal é dele, a inundação é dele, a arca é dele, nós estamos nele. Amém, meus amados? Meu trabalho é descansar. Agora, que que Noé trabalhava naquela arca, trabalhava e muito, né? Vocês imaginam, meus amados, quanta sujeira devia existir ali? Trabalho eu devo ter, amém? Foco eu tenho que ter, esforço sempre, mas eu sei que Deus é meu socorro e nele eu descanso, amém? Glória a Deus. Versículo 3, as águas iam escoando continuamente sobre a terra, e minguaram ao cabo de 150 dias, minguaram, gente, não quer dizer que se está seco, não, minguou um pouquinho, 150 dias, sabe o que é isso? Quase a metade de um ano. Já estavam se passando 6 meses dentro daquele lugar. Versículo 4. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas do Ararat, ali na Armênia. E as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Versículo 6. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera. Mas depois de quase 7 meses, 8 meses, Noé abre a janela. Meus amados, imagina que felicidade para aquele homem. Só que janela não dá para enxergar nada. Meus amados, quando ele abre a janela, não dá para ele saber onde ele estava, não dá para saber a profundidade, não dá para saber nada. Mas já é um sinal, amém, meus amados? Glória a Deus. Certamente já abria um solzinho, certamente o céu já estava mais aberto, sem nuvens. Há um sinal de Deus para as nossas vidas, amém? As coisas vão ser restauradas, as águas vão abaixar, o milagre vai acontecer, amém? O sol já bate na sua porta em nome de Jesus, amém? O sol já bate sobre a sua vida, os sinais já apontam para aquilo que Deus tem para a sua vida, tenha certeza disso, em nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Amém ou amém? Amém. Tem que sair da arca. Pastor, mas a arca é Cristo. Sim, eu estou em Cristo e quando eu saio, Cristo está em mim. Cristo está em mim. Cristo está em nós. Eu tenho que sair daquela arca, e se não saísse, eu não estaria aqui hoje pregando sobre o evento da arca. O milagre que Deus fez na vida de Noé. É porque aquele homem saiu da arca. E assim sou eu, quando Deus opera um milagre, quando eu entro na arca, Senhor, está chovendo muito. Senhor, está muito difícil, Senhor, me socorre. Deus vai lá e te socorre. Chegou a hora agora de eu sair e falar, olha, Deus pode socorrer o homem.
Está na hora de eu testemunhar e falar: olha, Deus fez isso na minha vida. Olha, Deus me prosperou nessa área. Olha, Deus me curou nessa área. Olha, Deus está me tratando. Olha, Deus está em silêncio em relação à minha vida, mas eu sei que Ele está comigo, está me dando uma paz. Eu sei que Deus tem preparado algo maior para mim, que seja aqui ou no céu. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém, igreja? Versículo 7. Olha aqui de versículo 7. E soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre. Interessante que Moisés, eu quero que você guarde isso, amém? Moisés estava inseguro. Abro as portas da arca e cai todo mundo no mar. Qual vai ser o sinal que eu vou ter que eu posso sair da arca? Amado, quando que Deus dá o sinal para a sua vida de que algo está acontecendo? Senhor, estou esperando esse sinal, porque esse milagre tem que chegar na minha vida, não vejo nada. Senhor, se eu consigo olhar pela janela, estou vendo só lá para cima, eu quero ver como é que está a situação. Senhor, abre uma portinha para mim. Noé, joga um corvo. E Noé pega o corvo e lança. O corvo é um animal meio pitoresco, né? meio sinistro, não? Lembra um pouquinho aqueles filmes de terror, né? O corvo. O corvo é um animal que, na sua grande essência, ele se alimenta de cadáveres. Se alimenta de animais mortos. Mas, meus queridos, tinha muita coisa morta ali ao redor da arca, né? Muita coisa boiando. Muitos corpos, muitos animais, seres humanos, já em decomposição. E aquilo para o corvo era excelente. Qual foi o objetivo de Noé quando lança o corvo? Ter algum sinal de que a terra já estava enxuta e que ele podia descer. Só que o corvo é egoísta, né? O corvo, ele vai, encontrou alimento, lá ele ficou. Lá ele ficou. Cuidado, e aí é o que Deus fala ao meu coração, amém? Você tem decisões a tomar na sua vida, eu creio, eu tenho. Cuidado com as coisas muito rápidas, amém? Cuidado com as coisas que podem ser muito... Está na hora, o corvo não voltou, é porque a terra já está enxuta, vamos sair da arca. Morre todo mundo. Cuidado com os sinais que vêm de uma forma muito fácil. Eu cismo com as coisas que vêm sem trabalho, sem esforço, sem suor. Porque a Bíblia me ensina que é do suor do nosso rosto que nós tiraríamos nosso sustento, amém? Não é da loteria, não é do jogo do bicho. É do suor do meu rosto que eu tiro o meu sustento. Eu creio e é bíblico isso. As coisas muito fáceis assustam. E a primeira vez que Noé joga o corvo já não volta. Opa! A terra está enxuta, ele pousou direitinho, está tudo tranquilo. Vamos descer? Não. Moisés gerou Noé. Moisés está na minha vida, está na minha cabeça, né? Toda vez que falar Moisés, vocês lembrem Noé, tá bom? Vai ficar melhor assim. Mas, meus queridos, Noé, quando lança aquele corvo, ele queria um sinal de Deus para falar: é agora que eu vou descer, é agora que eu vou restaurar a humanidade, é agora que eu vou começar um novo projeto de vida, agora que eu vou começar a minha nova família. Novos animais vão procriar a partir daí. Falando nisso, um ano lá na arca, muito animal nasceu, né, gente? A expectativa de pares se tornou em quê? Quadriplicou, sei lá. Imagina que coisa linda, aquela arca tranquila. Animais voando, passando por cima da cabeça, o elefante. Meu Deus, não consigo enxergar isso. Mas aquele homem desejava, estava chegando o momento de ele sair da arca, até porque não tinha mais como, meu amado. Não tem como você viver. Vocês vão entender o que eu vou falar. E muito que eu preguei domingo pela manhã, não tem como viver só: Senhor, pega a minha mão, Senhor, pega a minha mão, como um pedinte esmolando para Deus. Não tem como ficar só na arca: Senhor, Senhor, me protege, pode cair chover de novo, não vou sair daqui, estou com medo. Não tem como. Cristo está em mim, amém? Eu tenho que sair, tenho que ir diante dos meus sonhos, dos meus projetos, em nome de Jesus. Se eu não souber, eu vou aprender. Se eu não tiver quem aprenda, eu vou atrás de alguém. Eu vou ter cara de pau. Mas eu vou atrás, eu vou tentar, eu vou sair, vou atrás dos meus sonhos. Amém, meus amados? Glória a Deus.
Não dava mais para viver na arca, chega de medo. Joga o corvo. O corvo não volta. Espera aí, calma. Não é assim que eu vou sair. Não é porque agora que será que o corvo encontrou terra seca? Não sei. Olha o que diz a Bíblia, versículo, cuidado com as coisas rápidas. Cuidado com as propostas que aparecem de uma forma muito... mas o corvo é bíblico, pastor. Lembra do corvo que vai até Elias, leva comida na boquinha de Elias? Cuidado. Tem corvo que é dragão. Cuidado. Mas o corvo... Pô, se ainda fosse urubu, mas é um corvo. Então, levando comida... Urubu é pior, né, gente? Urubu come só cadáver mesmo. Principalmente tricolores, vascaínos e botafoguenses. Já são todos mortos, né? Brincadeiras à parte, gente. Mas Noé tinha esse desejo. Noé era um homem inteligente, um homem que, em meio a todos aqueles problemas na arca, ele sabia que, olha, não podia se precipitar, senão foi mais de um ano, meus queridos. Um ano e cerca de 2, 3 meses, dentro daquele lugar, para perder a família toda e todos. Não, o que Noé faz? Olha aqui de versículo de número 8. Depois soltou uma, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele porque as águas cobriam ainda a terra. Para aqui, meus amados. Joga a pomba. A pomba foi, não encontrou onde pousar, e ela retorna. Glória a Deus. Não é o momento. Talvez na decisão que você está para tomar, Deus fala, olha, não é o momento. Aguarda um pouquinho mais. Tenha certeza que a terra é boa. Tenha certeza que a água baixou. Senão você vai morrer afogado. Se você for levado pelo corvo, você vai se afogar. Espera. Para que ansiedade? Descansa em Deus. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Pois somente um seria muito. Não é que nós não tenhamos cuidado sobre a nossa vida, mas Deus fala que todo cuidado que você tem é incomparável ao quanto que eu tenho de ti. O quanto que Deus cuida de nós. Amém, igreja? Glória a Deus. Cuidado com o corvo. Joga a pomba. E talvez seja o sinal para Deus falar, olha, espera mais um pouquinho. Aí o versículo 9 diz, Noé, finalzinho do versículo 9, Noé estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Versículo 10. Esperou ainda outros 7. Homem paciente, né, gente? Eu já tinha lançado outra. Vai logo você também, outra pomba. Aí no outro dia voltou, já lançava outra. Todo dia lançava uma. Mas ele espera 7 dias. Homem paciente, meus amados. E o número 7 tem toda uma representação bíblica, né? Representa algo completo, algo perfeito. Parece que é algo exato, o tempo ideal. E Noé espera 7 dias. E aí o que a Bíblia diz? Versículo número 10. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da... Versículo 11. À tarde, só à tarde, imagina o coração desse homem, né? À tarde, ela voltou a ele. Trazia no bico uma folha nova de... Glória a Deus, igreja. Deus vai te dar sinal. Em nome de Jesus, amém? Aquela pomba trazia uma folhinha de oliveira, um ramozinho de oliveira. É como se Deus estivesse falando, olha, está chegando a terra seca, está chegando o seu milagre. Você vai sair dessa arca e você vai prosperar em nome de Jesus, amém? Você vai frutificar da onde um dia Deus o tirou, de onde Deus o poupou. Você vai sair, vai voltar e vai prosperar em nome de Jesus. Mas espera o meu sinal. E volta aquela pomba com, como a Bíblia diz, uma folha, interessante, né? É uma folha nova de oliveira. O que quer dizer isso, meus amados? Algo se perdeu, né? Algo foi destruído e nasceu de novo. É Deus falando, olha, tem um outro mundo te esperando. Olha, tem algo novo te aguardando. Olha, tem algo surpreendente para você. Mas eu me decepcionei. Tem algo novo para você. Mas não vai ser do jeito que eu queria. Olha, muito melhor será. Mas eu sou muito triste, estou abatido, estou amargurado, estou decepcionado. Deus tem algo melhor para você. Prepare, tem folha nova de oliveira em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus.
vai trazer, vai lhe dar um sinal, espera. Assim entendeu, versículo 11, finalzinho. Assim entendeu Noé, que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então, esperou ainda mais 7 dias. Meu Deus, já tinha pulado da janela. Mas, meus queridos, que exemplo é esse? Que homem vigilante. Que homem que esperava em Deus. Que homem que não era levado, talvez os filhos e a esposa falando, vai Noé, pula Noé, abre a porta Noé. Podia ser o contrário, ok? Podia ser a mulher falando, e o homem também, não sou machista não, por favor, tá? Mas no caso aqui era Noé, era o homem que achou graça diante de Deus. Certo é que naquela época, uma sociedade muito patriarcal, quero crer também que a mulher tenha achado graça diante de Deus. Mas talvez os filhos ali, talvez até os animais já gritando, quero sair daqui. Mas, meus amados, o homem não foi levado por nada. O homem ainda esperou mais 7 dias. Mas hoje a sociedade nos leva a uma ansiedade tão grande. Hoje é difícil você parar, você não consegue parar. Se você para, sua perna fica mexendo. Aí você dá chute na mesa, às vezes está batucando, porque é muita ansiedade, você não para. O homem não para. Tudo ele está tenso, tudo ele está preocupado, tudo que ele tem que fazer, tudo que ele se esqueceu. É assim, ou se esqueceu, ou tem que fazer. A ansiedade é muito grande, estamos num mundo, numa sociedade, que o estresse, a ansiedade nos leva a tomarmos atitudes intempestivas. Noé não. E olha que Noé está no caos, gente. Noé não está tranquilo, ele não está na beira da praia, qualquer um espera. Pescar numa praia linda é mole. Quero ver pescar ali no Guandu. Quero ver pescar ali não sei lá onde. Mas, meus amados, ele estava num lugar inóspio, mas paciente. Quer ver uma coisa que me estressa? Calor, gente. Calor me estressa. Calor, eu começo a querer sair, quero fazer tudo rápido. Aquele homem, nada tirava ele do prumo. Paciente. 7 dias? Mais 7. Aí olha o que diz versículo 12. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou ela, porém, já não tornou a ele. Terra seca, milagre, tempo de descer, tempo de Deus em nossas vidas. Amém, meus amados. Glória a Deus. Quero profetizar sobre a sua vida que a terra vai ficar seca. Chegou a hora de você descer. Chegou a hora de Cristo em nós. O milagre Deus está fazendo, meu amado, creia. Você está na arca, Deus está trabalhando na sua vida. Deus está te guardando, pastor, mas só o Senhor sabe. Sim, só Ele sabe mesmo. Por isso que você está na arca, está nessa aflição, mas você está protegido, está com Deus. Vai chegar a hora que você vai sair em nome de Jesus. E, meu amado, se alegrando, como Noé fez. Olha que diz versículo 13. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou. E eis que o solo estava enxuto. Eis que o solo estava preparado para a promessa de Deus se cumprir. Enquanto Deus está trabalhando na arca em nossas vidas, Ele está preparando também algo lá fora para te dar em nome de Jesus. Seja fiel, se mantenha firme em todo o tempo. Deus está preparando, em nome de Jesus. Aí o versículo 20, vamos colocar de pé. Quero chamar os irmãos do louvor. Versículo 20, vamos ler. Todos de pé, amém? Vamos ler de forma uníssona. Vamos ler bem alto. Eu vou ler, os irmãos vão repetir, amém? Olha aqui diz a Bíblia. Levantou Noé um altar ao Senhor. Altar de agradecimento. Ali estava o seu coração. Ali estava a sua vida. Ali estava o agradecer de Deus poupá-lo. Poupar a sua esposa, poupar seus filhos e a esposa de seus filhos. Ali estava o agradecimento por Deus poupá-lo durante mais de um ano naquela arca, respirando coisas não agradáveis, pensando em desistir, mas perseverou. Ali estava Deus, obrigado porque tu me fizeste paciente. Senhor, obrigado porque eu não caí no conto do corvo.
Obrigado porque eu não fui levado pela aparência. Obrigado porque eu não fui levado pelo tempo. Obrigado porque eu não fui tomar decisão intempestiva. Porque o homem que se precipita, ele peca. Obrigado porque eu não me precipitei. O altar que Noé oferecia para Deus era um altar de gratidão. Senhor, obrigado. Amado, vai chegar o dia desse altar em nome de Jesus, amém? Na sua vida. Pastor, a arca está complicada, eu sei, mas é o melhor lugar desta terra. É estar em Cristo Jesus. É estar em Cristo Jesus. Para corroborar toda a analogia que eu fiz, toda igreja ainda em oração, em espírito de adoração. 1 Pedro capítulo 3 diz assim: os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Só um minutinho. Aquele dilúvio simbolizava o batismo, lá no Antigo Testamento. Era Deus preparando Noé para algo maior. 1 Pedro, depois de tanto tempo, Jesus vem revelar o que acontecia na arca. Era como se nós estivéssemos naquela arca. Simboliza o batismo. Amado, existe um batismo chamado batismo no corpo de Cristo. É quando você aceita Jesus. É Deus te preparando para algo maior. Deus estava preparando Noé para algo maior. Deus está preparando você no meio desse vendaval, no meio dessa chuva intensa, no meio dessa arca. Deus está lhe preparando. Batismo é como um ritual, é como uma liturgia de iniciação. Deus está iniciando algo na sua vida. Amado, olha, eu passo por vários batismos. Cada chuva que a gente pega, cada terremoto que a gente enfrenta, mas a arca é a mesma, é Cristo. Em todo tempo Deus está me batizando, me ensinando, me preparando para algo maior. Se prepare em nome de Jesus, amém? Se mantenha firme. A chuva passa, o temporal passa, a terra vai ser boa, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos louvar de todo o nosso coração. Meus amados, quando nós estivermos louvando aqui, eu quero dar a ti liberdade para você sair do seu lugar, vir aqui à frente, dobrar o seu joelho, orar, pedir a Deus. Sai do seu lugar, vem aqui. Fala, Senhor, me dá paciência. Senhor, eu não quero sair da arca da hora errada. Senhor, eu sei que a arca é a tua presença, mas tem uma hora que tu vai fazer um milagre e eu vou ter que falar, vou ter que declarar. Senhor, fala comigo. Nós vamos louvar e você, naquilo que você tem como propósito, sai do seu lugar. Aleluias. Glória a Deus. Não tenhas sobre ti só cuidado, qualquer que seja. Não tenha, não tenha. Pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Louva, igreja. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o nosso. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando
Espere a pomba. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Louve. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu, e o nosso. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. E o teu trabalho é descansar em mim. Posso crer que minha vida, o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Aleluia. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, Me dá vitória. me dá vitória. É hoje. Aleluia. Nessa hora, Me dá vitória. me dá vitória. Nessa hora, me dá vitória. Nessa hora, me dá vitória. Nessa hora, me dá vitória. Toda igreja de olhos fechados. Deus amado, joguei o corvo, joguei a primeira pomba, joguei a segunda pomba com paciência e presenciei o teu milagre. Deus, eu não sei se meu irmão, minha irmã já jogou o corvo, já está impaciente, não sei.
mas dentro da decisão que Ele irá tomar, meu Pai. Não sejamos levados pelos olhares, pelas aparências, mas com paciência vou esperar. Deus, nesta noite eu quero lançar essa palavra sobre o teu povo. Com paciência vou esperar. Deus, por mais que demore 7, 14, a pomba eu lancei. A pomba eu lancei. Deus, já posso ver a folha da oliveira nova, xarabaxecalabás, retornando para minha casa, retornando para minha família, retornando para o meu trabalho, retornando na minha saúde, em nome de Jesus. Nova, terra enxuta, terra preparada para mandar leite e mel, xarabaxecalabassuderelebalabás, terra nova e boa. Eu profetizo para a igreja, para meus irmãos, para minhas irmãs, em nome de Jesus. Deus, obrigado. Nós te louvamos nesta noite, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu renovo. Obrigado pela paciência. Obrigado pela espera. E nós levantamos o altar em gratidão nesta noite. Te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Dê uma linda salva de palmas a Cristo. Dê um glória a Deus bem alto no seu lugar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Podem se assentar.